Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo João, capítulo 20. O Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 24 ao 31. João 20, 24. João, capítulo 20, versículo 24. Não feche sua Bíblia depois que a gente acabar de ler. Diz assim o texto: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando o Senhor Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e eu não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Deus nos abençoe. Várias pessoas que estudam a nossa sociedade, o tempo em que nós vivemos, gostam de descrevê-la ou caracterizá-la como uma sociedade secular. Charles Taylor, que talvez tenha sido o mais famoso nisso, ele escreveu um livro de quase 1000 páginas chamado Uma Era Secular, em que ele mostra que a característica principal do tempo em que nós vivemos é a secularização da sociedade, ou seja, uma sociedade que era cristã eminentemente, pelo menos no Ocidente, e passou a ser secularizada, ou seja, a vida cristã, as dinâmicas típicas da igreja foram colocadas à margem da sociedade, já não ocupavam mais o centro, e o mundo foi desencantado. E esse é a sociedade secularizada é um padrão dentro da nossa sociedade, na mídia, nas escolas, na universidade. Ter uma religião, quando não é alguma coisa criticável, pelo menos não deve ser alguma coisa publicizável. A gente pode até ter uma religião, mas conquanto que a gente não fale disso. Um cientista, um repórter, um político não deve ter uma religião, porque nós vivemos uma sociedade secularizada. Por isso que se tornou tão difícil confessar a fé na universidade, no trabalho, na esfera pública de maneira geral. Só que por um outro lado, vários sociólogos e cientistas da religião também observam que o nosso tempo é um tempo de crescente presença da religião na esfera pública. Se você pensa na Europa islamizada, como o desafio que o André acabou de colocar, se a gente pensar que o prefeito de Londres, uma das maiores cidades do mundo, o Sadiq Khan, ele é muçulmano, o primeiro prefeito muçulmano daquela cidade, que foi outorgada a sua eleição pelo parlamento dentro da capela de Westminster, em Londres, a gente percebe que a religião e as discussões religiosas ainda ocupam a esfera pública, com atentados terroristas, pluralismo religioso, etc. Então, as definições, a gente vive num tempo paradoxal que exige que a nossa definição da nossa sociedade precisa ser mais refinada. A gente não pode dizer que a nossa sociedade é uma sociedade sem crenças, mesmo em ambientes em que se não valoriza a crença. A gente deveria dizer que a nossa sociedade transmite ou comunica as suas crenças de maneira diferente. A gente não recebe as nossas crenças mais, a nossa religião e a forma da gente viver da mesma maneira que os meus pais, que os seus pais ou os nossos avós tinham. Não é mais hereditário. A comunicação da fé se tornou algo mais difícil, exatamente o que o André falou.
falar sobre religião, sobre doutrina, discutir esses aspectos em sociedades plurais, de religiões plurais, se torna difícil, porque exige complexidade para se comunicar. Se você pensar, por exemplo, no ministério do Billy Graham, desenvolvido há 40, 50 anos atrás, é totalmente diferente do Tim Keller, por exemplo, um pastor norte-americano contemporâneo. O Billy Graham enchia um estádio pregando só que Jesus um dia encontrou Lázaro, Lázaro subiu na árvore, Jesus viu, chamou para ir para a casa de Lázaro, e aí ele perguntava: quantos aqui querem Jesus em sua casa? E muitas pessoas se convertiam. O Tim Keller não, ele investe horas e horas e horas em contextualização, em diálogo com a cultura, questões difíceis, homoafetividade, igreja, cultura. É diferente a gente transmitir a nossa fé nessa sociedade. E uma das coisas que complexifica isso ainda mais são as nossas dúvidas. As pessoas simplesmente não recebem o Evangelho, a pregação do Evangelho, a comunicação da nossa fé de maneira acrítica. Elas são sempre críticas, elas têm dúvidas e elas querem que as suas dúvidas sejam esclarecidas antes delas passarem a crer como nós. E às vezes a dúvida não é alguma coisa muito confortável para nós, porque nós entendemos que uma dúvida é sinônimo de incredulidade. Se alguém tem dúvidas a respeito de Deus, a respeito de Cristo, ele é um sinônimo de que ele é incrédulo, ou ele está caminhando para. Só que o próprio Tim Keller, num livro excelente chamado A Fé na Era do Ceticismo, ele diz que uma fé sem dúvidas é muito semelhante a um corpo sem anticorpos. E um outro comentador evangélico da nossa era, o Os Guinness, ele usa a mesma metáfora da doença, e ele diz que a fé em si mesmo não é incredulidade, ela não é semelhante à morte da fé. Alguém que tem dúvidas e ainda tem fé é semelhante a alguém que está doente. Ele não morreu ainda, mas se ele não cuidar da sua doença, ele pode morrer, mesmo que seja algo simples. E a gente também não fica preocupado se a gente vai ficar doente ou não, a menos que a gente vá para algum lugar que tem uma epidemia, alguma coisa, a gente não fica paranoico para sair de casa, para cumprimentar alguém, para às vezes comer sem lavar as mãos, porque a gente não fica pensando o tempo inteiro em doenças, e a gente simplesmente de vez em quando fica doente. A dúvida funciona mais ou menos assim. A gente não fica preocupado muito em ficar problematizando as coisas, mas de repente vem uma dúvida no nosso coração e a gente começa a questionar alguns aspectos da fé, da vida, de nós mesmos. E se uma dúvida não for bem cuidada, se ela não for bem tratada, ela não é incredulidade, mas ela pode levar à incredulidade. E o que eu gostaria de tratar essa noite com vocês, num exemplo clássico sobre dúvidas e fé, com Tomé, o texto em que nós lemos, é como Jesus lida com as nossas dúvidas. Porque diferentemente de muitos espaços religiosos em que a dúvida geralmente é condenada, afastada e ninguém pode duvidar perto de alguns crentes, Jesus não lidava assim com a dúvida. Jesus não tratava as pessoas que tinham dúvidas como muitos religiosos tratam, criticando ou não deixando ter dúvidas, ou dizendo que a dúvida é alguma coisa má. Não é, nunca foi. Na verdade, eu gosto de uma ilustração da gente pensar que a dúvida, o processo da nossa fé de dúvida e certeza, é muito semelhante ao processo da caminhada de um ser humano. Na verdade, todo animal bípede, na natureza, o movimento dos animais mais complexo, porque tem menos lugar de apoio, é o movimento dos bípedes. Porque um quadrúpede, ele tem mais pontos de apoio. Um bípede, ele está o tempo inteiro desequilibrando e equilibrando de novo. E não é sem motivo que a Bíblia fala que a nossa fé e a trajetória da nossa fé é como se fosse uma caminhada, uma sequência de desequilíbrios e equilíbrios, desequilíbrios e equilíbrios. E que a gente não pode ficar parado apenas, senão a gente não faz nada, das nossas certezas, e nem o tempo todo desequilibrando, porque quando isso acontece, a gente cai, machuca. O que eu gostaria de falar com vocês é como Jesus trata esse processo, e como que a gente pode ter uma caminhada, uma sequência de equilíbrios e desequilíbrios, de uma maneira que glorifica a Deus, de uma maneira em que Jesus faz com que o nome de Deus seja glorificado, e o que nós podemos aprender com eles. Bem, na minha opinião, nenhum texto é melhor do que esse que nós acabamos de ler de João 20, 24. O Evangelho de João foi escrito por João, discípulo. Várias vezes ele se identifica como discípulo amado, como por exemplo no capítulo 3, no versículo 23, e a gente entende que foi João o apóstolo, mesmo escreveu o Apocalipse, mesmo escreveu as 3 epístolas que nós temos no final da Bíblia.
E o propósito que ele tinha de escrever o Evangelho é justamente o que nós lemos no versículo 30 e 31, de apresentar uma narrativa sobre Jesus que fosse minimamente compreensível para a gente saber quem ele era, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que a gente pudesse crer no que ele fez e que tenhamos vida eterna. O propósito que ele escreveu todo o Evangelho era para isso. E é interessante que para ele fazer isso, diferentemente dos outros evangelistas, porque a gente tem 4 evangelhos, mas com propósitos diferentes. Mateus tinha um propósito de mostrar para um público eminentemente judeu que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Lucas tinha um propósito de mostrar para um público eminentemente gentio que Jesus cumpria as necessidades para ser um homem perfeito, porque ele tinha uma dupla natureza. Marcos o mesmo, falando para os romanos. E aqui João tem uma tentativa de apresentar a incrédulos, de maneira geral, o mínimo que precisava saber sobre Jesus, porque ele tinha feito muitas outras coisas, para que as pessoas pudessem crer e pudessem passar a ter uma vida diferente da que eles tinham. E para isso, o Evangelho de João procede de uma maneira diferente dos outros. Por exemplo, é o único evangelho em que nós lemos que ele coloca e dá dimensões cósmicas a respeito de Jesus. Ele começa falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele coloca Jesus numa dimensão de mais do que de uma pessoa perfeita, mais do que o Messias esperado no Antigo Testamento, mas aquele que daria condições para a gente compreender toda a realidade. Ele trata com muitas dualidades de luz e trevas. Ele apresenta Jesus várias vezes dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, fazendo referência a quem Deus era. Mas acima de tudo também o Evangelho de João é onde apresenta a maior narrativa da paixão de Cristo, ou seja, do seu sofrimento, da sua crucificação e da sua ressurreição. Porque ele sabia que a maior prova para alguém crer que o Senhor Jesus era verdadeiro Deus e para que pudesse ter uma vida diferente, era mostrar que Jesus tinha vencido a morte. Justamente porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, e somente alguém que não tinha pecado, Deus, poderia não ser preso pela morte, mas poderia ressuscitar. E por isso que ele trata longamente da paixão de Cristo. E aí então chega no espaço do texto em que nós estamos, em que Jesus, depois de ressurreto, aparece a algumas pessoas. Se você ler na sua casa depois, os versículos imediatamente anteriores, você vai ler quando Jesus apareceu para os discípulos em primeiro lugar. Os discípulos estavam ali reunidos, isso é muito importante para a gente entender o texto aqui. Os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, ou seja, era domingo. Eles estavam com medo, com as portas trancadas, porque Jesus acabava de ser crucificado. Significava que quem ele seria perseguido logo em seguida seriam os discípulos de Cristo. E depois disso, Jesus aparece a ele com as portas trancadas, muito semelhantemente com o que nós vemos aqui: paz seja convosco. Ele sopra o Espírito sobre os discípulos e os envia ao mundo. É quando os discípulos se tornam verdadeiramente apóstolos, que é uma palavra que significa simplesmente enviados. E aí então ele aparece a Tomé, e aí tem toda essa cena que nós lemos aqui. E o que eu gostaria de perguntar ao texto, que eu entendo que é o tema do texto, é como Jesus lida com as nossas dúvidas. O que nós aprendemos aqui sobre a forma como Jesus trata os indivíduos que, mesmo convivendo com ele, mesmo sabendo da sua realidade, ainda têm dúvidas. E eu imagino que sejam pessoas muito próximas de mim, de você, porque eu sei que você deve ter suas dúvidas pessoais, às vezes dúvidas históricas, e eu tenho as minhas, porque a gente não tira todas elas no seminário, não. O que a gente aprende aqui? 3 coisas. Primeira delas, que Jesus lida com as nossas dúvidas em culto e em comunidade. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e eu não puser o dedo no seu lado, não crerei. O que está acontecendo aqui? Tomé não estava com os discípulos nos versículos anteriores, do 19 ao 23, que narra a primeira aparição de Cristo, que era num domingo. Ou seja, tinham 2 pessoas que não estavam lá: Tomé e um outro, por motivos óbvios, Judas. A gente não sabe por que Tomé não estava lá, a Bíblia não fala, mas a gente não entende por que ele não estava lá. Porque os outros discípulos, eles estavam lá com medo, mas eles estavam juntos, estavam reunidos em culto. Isso era o primeiro dia da semana. E aqui fala no texto em que nós lemos depois que eles encontraram Tomé na semana seguinte. Encontraram Tomé no mesmo dia e o reuniram na semana seguinte. Ou seja, era domingo. Eles estavam reunidos em culto, estavam com medo, estavam apavorados, mas estavam juntos,
receberam o Espírito Santo, foram encorajados pelo próprio Cristo e foram encontrar Tomé. Só que Tomé estava ausente e não recebeu, e aqui que é o que a gente aprende, como Jesus lida com as nossas dúvidas. Porque que Tomé apresentou muito mais dúvidas do que os discípulos. Como que Jesus lida? Jesus lida pelos meios normais da fé. Culto, comunidade, estar junto, estar com as outras pessoas que creem. Tomé, porque não estava com eles, ele não acreditou no testemunho dos seus irmãos. A situação é a seguinte: imagine Tomé encontrando com os outros discípulos, ele chega: nós vimos o Senhor. Ele estava ouvindo as pessoas que ele passou os últimos 3 anos juntos. Provavelmente ele não tinha problemas com eles. A Bíblia apresenta Tomé várias vezes como um discípulo fiel. Ele era um discípulo fiel, mas ele tinha algumas dúvidas, sempre foi assim. No capítulo 14, capítulo em que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e fala que ele ia percorrer um caminho que eles não sabiam, Tomé fala no capítulo 14, que caminho é esse? Ele tinha dúvidas, sempre apareceu como alguém que tinha dúvidas. Só que ele não estava ali. E a simples ausência dele dos meios normais de cultivo da fé, o que a gente chama de meios de graça, fez com que ele tivesse dificuldade de acreditar no testemunho dos irmãos dele, fez com que ele exigisse de Cristo experiências pessoais para poder crer no que ele cria, no que os outros criam, colocou condições para Jesus: se eu não olhar o lugar dos cravos, se eu não encostar do lado dele, certamente eu não vou crer. A experiência dos irmãos dele não foi suficiente para ele crer. Quando a gente pega esse texto e aplica para a nossa vida, a gente começa a entender porque tantas pessoas têm tantas dificuldades de compreender e que têm tantas dúvidas em relação à fé. Justamente porque, muito semelhante com Tomé, elas abriram mão dos meios normais de estar em comunidade, de estar em culto, e que por isso acabam cultivando a dúvida. Tomé precisou de mais pelo menos 7 dias do que os discípulos para crer na mesma coisa que os discípulos. A gente vai ver daqui a pouco que ele precisou ser repreendido por Jesus para crer, e os discípulos não precisaram. Os discípulos não falaram nada, eles viram Jesus, receberam o Espírito Santo, foram enviados e alegremente saíram testemunhando que tinham visto o Senhor. Tomé exigiu. A gente lembra que o ditado popular é que eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer, mas ele não queria só ver, não, ele queria ver e tocar. Quem viu foram os discípulos. A gente tem que entender que a fé cristã, ela lida com o extraordinário de maneira ordinária. A fé cristã alimenta e é alimentada pelas coisas cotidianas da nossa fé. As conversas com os nossos irmãos, os cultos que nós presenciamos. E que todas as vezes que a gente abre mão de estar na igreja, de estar cultuando ao Senhor, de estar em comunidade, nós estamos cultivando maior probabilidade de ter dúvidas do que ter certezas. Porque é aqui que nós somos alimentados. É justamente por causa de coisas ordinárias. Pense no caso de Daniel. O que fizeram com Daniel quando a Babilônia colonizou Israel, arrancou Daniel e seus amigos de lá e colocou na Babilônia? O que fizeram com ele? Coisas extraordinárias? Mudaram o nome, o que ele comia, o que ele vestia e as coisas da vida cotidiana dele. Tiraram ele da terra dele e colocaram em outra coisa. Normal, vestimenta, nome, linguagem, coisas cotidianas. Mas para que eles faziam isso? Para desconstruir a cultura e construir a deles em cima. E é exatamente isso que acontece na sociedade. É exatamente isso que acontece com a gente. Quando pedem para a gente passar, chamar de outro nome, quando dão outras roupas para a gente vestir, outros costumes, outros hábitos. Nós estamos falando de hábitos. Não estou falando literalmente das roupas que você veste. Às vezes, em alguns casos, sim. Mas, de maneira geral, são hábitos que a gente passa a assumir que não são os da comunidade da fé. E logo, logo, essas pessoas estão com dúvidas difíceis de serem lidadas. A primeira lição que a gente aprende é que o Senhor Jesus lida com as nossas dúvidas em comunidade, em culto. Por isso que é tão importante estar junto. Tomé não estava, por isso ele duvidou. Segundo lugar, Jesus lida com as nossas dúvidas, não nos deixando permanecer nelas. Olha o que diz versículo 26 ao 28. 8 dias depois, algumas Bíblias falam na semana seguinte, porque contou também o próprio domingo, então uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles.
Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca aqui no meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Qual que é a situação? 8 dias depois, imagina a diferença entre os discípulos e Tomé. Os discípulos há uma semana atrás estavam reunidos daquele jeito e Jesus apareceu no meio deles. Tomé não tinha visto, tinha duvidado e estava na expectativa. Imagine vocês que na semana passada aqui na Bereia alguma coisa extraordinária aconteceu e só você faltou. E você encontrou com os irmãos da Bereia e todo mundo falou do culto, da reunião, que foi um rebuliço. Imagine a sua postura no culto da semana seguinte esperando, e de todos os outros que permaneceram e viram o que aconteceu na semana passada. Era totalmente diferente. Pois Jesus apareceu da mesma forma, ordinariamente, apareceu aos discípulos reunidos em culto, disse: Pai seja convosco, como ele disse na semana passada, só que a única coisa que foi diferente foi o diálogo dele com Tomé. A Bíblia diz que Tomé falou que precisava tocar e ver para os discípulos, mas Jesus ouviu esse diálogo, como bom Deus que ele é, e ele, sabendo das dificuldades de Tomé, das dúvidas que ele tinha, ele não ignorou as dúvidas que Tomé tinha, ele não achou que as dúvidas que Tomé tinha não eram importantes, ele não só achou que elas eram importantes, como as ouviu, as levou em consideração e procurou respondê-las. Falou assim: Tomé, uai, mineiro, uai, você não creu? Tá aqui então, ó, você precisa pegar na minha mão para crer? Pega aqui, você me dá o braço aqui, estende o braço, toca aqui, você precisa, é para isso que você precisa crer? E aí ele desafia Tomé, ele fala assim: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Se o que é necessário para você crer é isso aqui, tá aqui, ó, tá aqui, não seja incrédulo não, seja crente. O que a gente aprende aqui é que a forma como Jesus lida com as nossas dúvidas é não nos deixando permanecer nelas. Ele sabe das nossas dúvidas, ele sabe, e ele não acha isso bobagem. Ele, em momento nenhum, falou assim: Tomé, você é um bobo. Ele não falou isso, a repreensão dele veio depois. Ele falou assim: Tomé, que dúvida é essa, Tomé? Ele não fez isso, ele falou assim: você precisa tocar para crer? Creia, não seja incrédulo, creia. Jesus não deixa a gente permanecer na dúvida. O que isso significa para nós, aplicando para o nosso contexto? Significa que um dos grandes perigos para a fé é a glamorização ou a glorificação da dúvida. Sabe aquele povo que gosta de arrogar que tem pensamento crítico, que não pensa igual a todo mundo, não sou alienado igual a vocês, e fica celebrando a dúvida, que acha que é melhor, mais inteligente porque tem dúvida e não porque tem certezas? Essa é uma postura perigosa para a fé, porque o que Jesus quer é que ele acha realmente que as dúvidas são importantes, mas de forma alguma ele quer que a gente permaneça lá, alimentando a dúvida, porque aí sim a dúvida vai levar à incredulidade. Ele quer que a gente, lembre do movimento, a gente caminhe. Ele não desconsidera que para o caminhar é necessário desequilibrar, mas o desequilibrar só faz sentido para equilibrar de novo, e não ficar desequilibrando o tempo todo. O que a gente aprende aqui é que essa glorificação da dúvida pode ser fatal para a nossa fé. E mais do que isso, eu particularmente convivi muito num ambiente em que a dúvida era glorificada, na faculdade de filosofia, em que todo mundo é muito crítico, em que o pensamento crítico é importante, e eu julgo que ele é importante, mas ninguém lá fica duvidando o tempo inteiro. Ninguém lá fica só duvidando. Chega um momento que é preciso ter certezas para se construir alguma coisa no lugar. Então, nem quem diz que não tem fé em Cristo tem dúvida o tempo todo. Jesus considera as nossas dúvidas muito importantes. Ele, com Tomé aqui, ele não repreendeu Tomé por ter dúvidas. A repreensão de Tomé foi porque foi de outra natureza, que eu vou explorar no último ponto. O que ele estava mostrando aqui é que ele estava desafiando Tomé a confiar nele. Tomé, por que você não acreditou nos seus irmãos? Por que você não teve fé? Por que você foi incrédulo? Confia, você não me conhece? Ninguém sai de um estado de crença para o estado de crença se não fizer um caminho próprio, que Jesus mesmo orienta a gente a fazer.
Um caminho da gente colocar diante de Deus as nossas dúvidas, sabendo em que Deus não vai te reprimir pelas suas dúvidas, o contrário, Ele quer te tirar delas. Coloque-as diante de Deus, coloque-as diante da comunidade que você faz parte, porque Ele resolve isso em culto e em comunidade. Mas não permaneça na dúvida. A forma como Jesus lida com a dúvida é nos tirando dela. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, é que Jesus lida com as nossas dúvidas tirando as nossas limitações. Olha o que diz o versículo 29 até o 31. E Jesus lhes disse: porque você me viu, você creu. Muito mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que possas crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O que a gente aprende aqui? Jesus, Ele resolve as nossas dúvidas em culto, em comunidade. Jesus não nos deixa nas nossas dúvidas, mas Ele nos tira, e Ele lida com as nossas dúvidas, lidando com as nossas limitações. Tomé colocou uma série de condições para Jesus. Ele falou assim: eu só vou crer se eu tocar na mão, se eu tocar do lado, eu tenho que ver também. E aí, depois que Tomé fez tudo isso, ele demorou mais do que os outros discípulos, mas também a Bíblia registra algo de Tomé, que ele teve mais certeza. A Bíblia fala que ele viu e ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. É uma confissão de fé. Ele olhou para Jesus e reconheceu que Ele era o Senhor e que Ele era Deus. E está certo. E mais do que isso, Ele era o meu Deus e o meu Senhor. Aquele que começou com dúvidas, falando eu não vou crer, já estava confessando o Senhor Jesus. Ou seja, ele saiu do desequilíbrio para a certeza. Só que aí Jesus, depois de ter feito isso, ele falou assim, aí ele colocou uma questão, ele falou assim: você creu só porque me viu? Mais bem-aventurados, mais felizes, mais abençoados são aqueles que não me viram e creram. E aí logo em seguida vem esse trecho que a gente acabou de ler, do 30 ao 31, que escreve para quem? Para nós, os leitores do Evangelho, que não vimos, mas cremos. E o que Jesus está falando é que nós somos mais bem-aventurados, nós somos mais abençoados, nós somos mais felizes do que Tomé e os discípulos, porque nós não vimos e cremos. E isso é uma prova, não de que a nossa fé é ingênua, mas que ela foi operada por Deus, porque a gente não precisou colocar limites, a gente não precisou colocar condições, mas a gente creu sem essas limitações. Quando a gente aplica esse princípio para a nossa vida, a gente consegue compreender mais o que é a natureza da fé. Porque alguém poderia estar me ouvindo e pensando assim: Pedro, tá bom, mas ver sem condições, crer sem ter visto, não é uma fé ingênua? Não é um salto no escuro? Não é uma fé boba? Porque a fé na Bíblia nunca foi contraposta, ela nunca foi comparada com a razão. Nunca você vê a fé versus razão, como alguns livros de teologia colocam. Você sempre vê fé sendo contraposta com visão. Inclusive nesse texto, Jesus fala assim: bem-aventurados que creram e não pensaram. Bem-aventurados que creram e são tonhonhon. Bem-aventurados que creram e não viram. Porque a fé é uma firme convicção, uma firme certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Não é essa a definição de fé lá em Hebreus? Como assim uma firme convicção de coisas que não se veem? Isso para mim não faz sentido. Faz. A experiência espiritual que eu sempre gosto de falar, falei muito para os adolescentes já, para eles fazerem experiência, não precisa mandar para o acampamento, que é o ponto de ônibus. Experiência espiritual. Esperar um ônibus no ponto de ônibus nos ensina mais sobre fé do que muito congresso de teologia por aí. Porque ali nós temos uma certeza de algo que não vemos, mas nós esperamos ali. Como o sistema de transporte goiano, às vezes pode demorar um pouco, mas a gente sabe que o ônibus vai passar ali. Porque a gente conhece a linha do ônibus. A gente sabe que o 020, que o 301, que o 187, eles passam naquele ponto e não no da frente. Por quê? O ônibus está lá? Não, porque eu tenho experiência em pegar aquele ônibus.
Eu vou lá todo dia, eu tenho experiência espiritual ali com aquele ônibus. Fé é certeza, fé não é expectativa. Eu tenho certeza que o 020 vai passar aqui. Pode demorar, inclusive eu sei que vai demorar. Está marcado aí que ele passa 6h40, 7 horas, 7h10 que ele passa. Eu conheço tanto a linha do ônibus que eu sei a hora que ele vai chegar. Fé é sinônimo de certeza. Eu conheço tanto o caráter de Deus, eu fui alimentado, inclusive lendo o Evangelho, porque o Evangelho foi escrito para que a gente tenha fé, para que a gente tenha certeza, para que a gente conheça quem é Cristo, o caráter de Cristo, as obras de Cristo, para que a nossa fé seja alimentada, para que a gente tenha certeza do que eu posso esperar de Jesus e do que eu não posso. Tem muita gente que não tem fé em Cristo, um Cristo que promete riqueza, prosperidade, saúde. O Jesus que a gente lê dos Evangelhos não promete isso. Isso não é fé em Cristo, é fé na fé. Fé em Cristo é fé naquele que fez os sinais para as pessoas crerem que era Cristo. E se a gente crê que Ele é Cristo, nem precisa de sinal mais nenhum, porque o maior sinal, mais bem-aventurados, são os que creram e não viram. A gente aprende então que Jesus lida com as nossas dúvidas, levando em consideração nossas dúvidas, mas resolvendo elas em comunidade, não nos deixando permanecer nas nossas dúvidas e ultrapassando as nossas incapacidades, nossa incapacidade de ver as coisas, mas mesmo assim confiar. De maneira prática, então, eu queria te dar 3 recomendações aqui. Primeiro, não despreze as suas dúvidas, nem as dúvidas das pessoas que estão próximas de você. Não ache que as dúvidas sinceras que as pessoas têm próximas de você são bobagem. As dúvidas que elas têm a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da vida nova, não encare elas como bobagem, porque Cristo não encara que elas são bobagem. Cristo não encarou que Tomé era bobagem. Não vou aparecer para Tomé não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou Senhor do mundo. E Ele apareceu para Tomé, para explicar o que Tomé precisava. Ele podia ter aparecido para muita gente, ele podia ter aparecido para Pilatos. Ei Pilatos, aqui ó, você me matou, mas eu apareci de novo. Não ia ser assim mais filme de super-herói, assim, não ia, tipo Hollywood. Mas ele apareceu para Tomé, que tinha dúvidas, porque Jesus leva em consideração as nossas dúvidas. Então, não despreze as suas dúvidas. Às vezes você tem muitas dúvidas pessoais sobre o seu passado, sobre o que você acha que Cristo pensa sobre você, Deus, a existência de Deus. Às vezes você está orando, você tem dúvidas, falta de fé. Às vezes você crê, mas você precisa fazer igual ao pai daquela menina que estava doente. Eu creio, Senhor, lá em Marcos 9, mas me ajuda na minha falta de fé. Não ache que isso você está perdido. Não despreze. Mas um outro conselho que eu te dou é: não glorifique as suas dúvidas também não. Não acha que você é melhor porque você tem mais dúvida do que eu ou do que as outras pessoas, não. Porque tem pessoas que têm uma fé mais simples e sem dúvidas você é mais inteligente, mais crítico, nada. Não glorifique suas dúvidas. A dúvida só serve para nos levar mais adiante. A dúvida, como caminhar, ela é só um desequilíbrio para nos levar a um equilíbrio na frente. Dúvida não é fim em si mesma, ela é meio para a gente entender mais. Pensa no ponto de ônibus de novo. Quando a gente tem dúvida se o 020 passa ali não, porque passa 40 minutos que ele não passou, a gente pergunta para a pessoa do lado: tem certeza que o 020 passa aqui? Ela fala assim: tem, eu peguei ele ontem. Aqui. E é para isso que serve a comunidade. Não glorifique suas dúvidas. Não ache que você é melhor porque você tem dúvidas. Jesus leva em consideração e dá importância para elas, mas importância como meio, não como fim. E em último lugar, não permaneça sozinho nas dúvidas. Resolva elas em comunidade. Procure pessoas para te ajudar. Procure pessoas adequadas para te ajudar. Não procure pessoas que você vai falar das suas dúvidas, ela vai te criticar, vai duvidar da sua fé. Procure pessoas que podem te ajudar. E isso resolve em comunidade. Tem gente que prefere resolver as dúvidas pessoais fora da comunidade com os irmãos do que com os irmãos, do que com os pastores, do que com seus líderes. Não faz sentido isso. Não resolva suas dúvidas sozinho. Não desconsidere suas dúvidas, não permaneça nelas, mas resolva elas em comunidade. Fazendo assim, você vai ter uma fé robusta. Você vai ter uma fé que ninguém tira de você, porque você também não ganhou ela de ninguém. Você fez a caminhada, você sabe onde você tropeçou várias vezes e você tem condição de caminhar de novo. Você teve suas dúvidas respondidas pelo próprio Deus, e Deus responde, apresenta suas dúvidas para Ele. Ele vai te responder, porque Jesus lida com as nossas dúvidas dessa forma, como nós aprendemos aqui. Vamos
orar?